Meus irmãos, é de arrepiar o testemunho dessa irmã. Ela sobreviveu a 4 tiros para ser mãe de 4 filhos. Meus irmãos, esse é um dos testemunhos mais fortes da internet e eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Rubem Gomes. O link está na descrição desse vídeo. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Vamos assistir o vídeo. Eu fui gerada, né, por minha mãe biológica, mas não fui criada com ela, como eu disse pro senhor, né? Quando ela estava gestante de mim ainda no ventre dela, foi uma gravidez rejeitada, ela não me queria, né? Por ser nova, ou por N problemas que eu não sei ainda, mas ela não quis essa gravidez, ela tentou o aborto várias vezes. Ela era usuária de drogas, né? Usava drogas na época e se envolveu com muita coisa errada. Minha avó fala que ela já levou tiro na barriga, já levou facada, já foi atropelada por caminhão. Eu quase nasci dentro de um presídio. Meu Deus! Mas todas as vezes Deus me livrou, né? E quando eu nasci, ela tentou fugir do hospital pra... ou não sei o que passava na cabeça dela, ou me jogar fora, ou me dar embora. E aí ela caiu do quarto, né? Que ela colocou lençóis e caiu. Imagina, deixa eu falar. A senhora falou que ela levou tiro na barriga. Ela estava grávida da senhora ainda? A senhora ouviu alguém relatar para a senhora que quando a senhora estava na barriga dela? Porque ela fazia coisas erradas, né? Então, tipo, acho que troca de tiro com polícia. E ela pegou um tiro na barriga dela. E ela estava grávida de mim. Meu Deus, desde já no ventre já foi tribulação já para que a senhora não viesse ao mundo. Já no ventre. Meu Deus. E aí ela tentou fugir do hospital. E aí ela caiu. E como ela tinha feito uma cesárea, a barriga dela abriu. E eu caí. Rolei pro outro lado. E fiquei a madrugada inteira no sereno. Quando eles deram conta que acharam ela, eu já estava toda roxa. E o médico falou pra minha avó que... Ela tentou fugir do hospital? Ela tentou fugir. E nessa fuga a senhora caiu no... Ela caiu porque o lençol rasgou. Ela amarrou lençóis pra fugir. E nessa fuga dela, eu caí lá e fiquei no sereno. E conta a minha avó que nessa época, o médico falou pra minha avó que eu não ia sobreviver, que eu era uma criança frágil, que eu era uma criança que tinha nascido, né, já com alguns problemas, mas que eu não ia sobreviver. E quando os médicos falaram que eu não ia sobreviver, que chegar e falar pra minha avó, pode preparar tudo, porque não vai sobreviver. Lá estava eu, mais uma vez, forte, chorando, porque Deus tinha... Glória a Deus. Meu Deus, que testemunho forte. Mas e aí? Aí como é que foi a sua infância? A senhora falou que foi criada por sua avó, Sim. Certo? Mas a senhora chegou a ter contato com ela depois ou não? Não, eu conheci a minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui criada pelos meus avós, do meu pai, né? A mãe do meu pai, fui criada com eles. Mas o meu avô era uma pessoa muito ruim. Ele é, porque ele é vivo ainda. Muito ruim, muito rígido. Aquela pessoa que criança não tem que ter brinquedo para brincar. O que enche a barriga de uma criança não é brinquedo, é alimento. E eu com 5 anos eu já limpava a casa, já fazia, lavava louça, já cuidava de outras crianças. Então, tipo assim, eu não tive infância. Tinha responsabilidade de adulto. De adulto, desde 5 anos de idade. E ele era uma pessoa muito ruim mesmo, sabe? Fui criada no meio de violência. Ele batia na minha avó, meu tio batia na minha tia, polícia invadia minha casa para poder prender meu tio. Então foi uma infância muito conturbada que eu tive, né? E eu não era da igreja ainda na época. E meu avô odiava crente, ele odiava crente demais. E aí um dia eu conheci uma menininha, pequenininha do meu tamanho, e ela, vamos na minha casa, que os crentes vão orar lá. Ela tinha o quê? Aproximadamente 5 anos? 5 anos, igual eu, né? Ela tinha de 4 para 5 anos. E eu fui, e eu gostei.
Gostei, falei, nossa, é da igreja crente, eu gosto, porque eu não gostava de igreja católica. Até então a sua família não era evangélica, não tinha conhecimento do evangelho. Não tinha. Eu vou dizer que se ele me pegasse na igreja crente, ele ia me bater. Meu Deus. Porque ele não gostava de crente. Meu Deus. E como é que foi pra você ir na igreja evangélica? Eu ia escondido, não era nem na igreja, ainda era uma casa, sabe? Era culto no lar e eu ia nesse culto. E um dia ele falou assim pra minha avó, vá atrás de Gisane que eu quero ver o que ela tá fazendo de errado. Essa menina não tem idade pra ficar na rua, não. Minha avó foi atrás de mim. Só que nessa que ela foi atrás de mim, eu tava dentro dessa casa no culto. E lá ela ficou também. E aí ela se converteu. Nesse dia? Ela se converteu, começou a ir... Não, ela não se converteu nesse dia, mas ela começou a ir também. Frequentar também. Escondi dele e se converteu. E aí ela se converteu. Depois ele se converteu também, né? E ela virou aí, foi pra Deus e Amor, né? Virou obreira da Deus e Amor. Eu cresci na Deus e Amor, fui criada na Deus e Amor. Mas tipo assim, era como se ele ainda não tivesse sido liberto, porque ele continuava da mesma maneira. Da mesma maneira. E às vezes eu me questionava por que ele tá na igreja e ele ainda continua a mesma pessoa, né? A mesma ruindade. As mesmas atitudes. Não nasceu muito, sabe? de novo, né? Muita humilhação. Tipo, ai, menina, você não vai ser ninguém, você não vai ter nada, você nunca vai ser ninguém na vida. Dos 5 anos até os 12, a senhora ouviu isso? Dos 5 até os 20. Até os 20, a senhora ficou até os 20 anos lá. Até os 20 com eles. Eu conheci minha mãe com 12, mas eu não vim morar com ela. Eu vim morar com ela quando eu estava grávida da Rayane. Eu estava grávida de 4 meses, então eu fui expulsa de casa e vim morar com a minha mãe. Me fala sobre esse processo até os 20. Como é que foi pra você, assim, passar uma infância e uma adolescência da forma que você está relatando? Muito difícil, pastor, porque quando você é uma criança, você quer ser criança. E tipo, eu não podia ter amizade com ninguém. Quando eu ia brincar, tinha que ser escondido. Eu não podia ter amizade com ninguém, nem na adolescência, nem na juventude. Eu fui uma jovem que eu era muito temente a Deus. Eu me batizei com 18 anos. Deus me deu todos os dons com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade fui batizada com o Espírito Santo. Então eu gostava muito disso. Só que eu acho que por ver ele me tratando assim, eu comecei a esfriar na fé. Comecei a olhar para o outro lado. E foi quando eu engravidei. Aos 20 anos de idade eu engravidei da minha filha. E eu estava na igreja. Anos. Eu estava na igreja. Só que quando eu engravidei, eu já não tomei mais ceia. O pai da sua filha era da igreja também ou não? Não, ele era do mundo. Ele é do mundo, né? Então, e eu não me senti mais uma pessoa digna de estar na igreja quando aconteceu isso. Aí eu saí da igreja, logo eles me expulsaram de casa, eu vim morar em Campinas novamente, que eu morava em Minas. Eu morava em Minas com eles. Com eles. Aconteceu esse fato, a senhora foi expulsa devido a esse fato? Ou... Foi, porque eu engravidei. E como é que foi pra senhora receber uma notícia dessa? Foi frustrante, só que uns meses antes, eu já tinha avisado pra eu vigiar, porque o diabo tinha armado um laço pra mim, e se eu caísse nesse laço, eu ia chorar amargamente. Deus falou com a senhora na igreja? Na igreja. Usou alguém ou não? Usou uma irmã da igreja e eu não... Tipo assim, não é que eu não acreditei nela, mas como ela era uma pessoa que todo mundo tinha raiva dela, assim, vamos dizer, eu meio que não acreditei nela. Ignorou? Ignorei o que Deus tinha falado através da vida dela. Deus tinha falado como pra senhora? Ela falou que ela teve uma visão, eu entrando na igreja de barriga, grávida. Eu falei assim, lógico, eu não vou tirar a barriga pra entrar na igreja, né? Ainda falei isso, pastor, pra ela. Ainda debochou. Ainda debochei dela na revelação que ela teve. Meu Deus. E ela falou isso pra mim, mas ela falou, você pode não acreditar, mas vigia, porque o diabo tá armando coisa muito forte pra você. Como na época eu era jovem e virgem, como que eu ia acreditar que eu ia engravidar? Nem passava pela minha cabeça que isso poderia acontecer. E se eu falar pro senhor que eu não me lembro, nem me recordo como que aconteceu tudo. Tipo, quando eu descobri que eu tava grávida, foi um choque pra mim. Falei, como, gente? Não é possível. Não pode ser. Foi um momento muito difícil pra mim. Saber da gravidez. A senhora chegou, tipo, no momento que a senhora recebeu a notícia que teria que sair de casa. A senhora pensou em não ter a sua filha ou isso nem passou pela sua cabeça? Passou. Passou? Passou. Quando eu fui expulsa de casa, que eu vim pra Campinas, o meu pensamento era, eu vou pra Campinas, eu aborto ela em Campinas e volto pra Minas como se nada tivesse acontecido. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei pra minha irmã, né, que eu queria fazer isso, a minha mãe estava ouvindo. E ela disse, se você abortar, eu te coloco na cadeia.
E eu fiquei com medo e não abortei. E o médico disse que se eu tivesse abortado, eu teria morrido junto com ela. Porque desde o começo da gravidez eu estava com pré-eclâmpsia, minha pressão era alta. Meu Deus. E o remédio poderia fazer com que as duas viessem a óbito, não só a criança. E como é que foi esse processo da gravidez, da senhora ter saído do seu lar, né? Porque a senhora foi criada até os 20. Esse processo da gravidez, como é que foi a sua cabeça assim, tipo, olha, não era para mim estar aqui, não era para mim estar vivendo isso. Como é que foi pra senhora? Foi muito difícil, porque querendo ou não, eu vim morar com uma pessoa que eu busquei amor há muitos anos, mas eu nunca tive. Então, quando eu vim morar com ela, no começo foi muito bom, pastor. Foi muito bom. Ela abriu as portas da casa dela, ela, meu padrasto, meus irmãos me acolheram muito bem. Meu padrasto sempre cuidou muito bem de mim, da minha filha. Só que eu acho que ela não conseguia sentir o amor de mãe por mim. Então, quando eu estava em casa, eu, meu padrasto e minha irmã, ok, ela era minha mãe. Só que quando eles não estavam, ela era minha inimiga. Sabe? Ela deixava claro que ela estava me suportando por causa do meu padrasto. Porque meu padrasto, ele pegou um carinho muito grande por mim e pela minha filha. Uhum. E ela dizia isso. Tipo, não era com essas palavras, mas é como se eu tenho que te suportar, né? Até por causa da Rayane, que ela também, querendo ou não, ela pegou um afeto pela minha filha. Uhum. E pela minha filha, eu aguentei. Eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que morar com ela. Quando não tinha ninguém próximo dela, o tratamento era diferente? Era diferente. Era bem diferente. De que maneira? Por exemplo, pastor, eu que cozinhava em casa. Uhum. Ela dizia assim pra mim, olha, você cozinhou, mas deixa a comida pro seu irmão, porque o seu irmão quando chegar ele vai chegar com fome. Então quer dizer, eu cozinhava, mas eu não podia comer a comida porque era dele. Eu tinha que esperar ele comer. Se ele comesse e sobrasse, eu comia. Meu Deus. Porque era dele a comida. Então, tipo assim, se eu comprasse as coisas pra minha filha e de repente meu irmão comesse tudo, eu não podia reclamar. Porque tava na casa dela. Entendeu? E por muitas das vezes, por esses motivos assim, eu ficava meio receosa de comer na casa dela. E aí, o que eu fazia? Muitas vezes eu já comi comida com bicho, já comi comida do lixo, sabe? Pra não ter que comer da comida dela, pra ela não brigar comigo. Porque na frente do meu padrasto, ela falava, vai comer e tal. Mas quando eu não estava perto dele, ela era outra pessoa. Porque ela sabia que se ela fizesse isso perto do meu padrasto, ele automaticamente iria chamar a atenção dela. Então, na frente dele, ele era uma coisa. E por trás dele, era outra. Ela me roubava. Ela já roubou celular meu, já roubou dinheiro. Meu Deus. E eu ficava quieta porque na minha cabeça eu não ia causar uma intriga entre minha mãe, o meu padrasto e os meus irmãos. Porque quem estava ali de enxerida era eu, entendeu? Na minha cabeça eu pensava, eu vou arrumar um canto pra eu sair daqui. E como é que foi essa saída sua? A senhora chegou a sair de lá com quantos anos? Da casa dela? Não, primeiro eu tentei dar minha filha embora. Tentou dar sua filha embora? Eu tentei. Um dia eu coloquei as coisas dela numa bolsa e eu saí. Eu saí e falei assim... A senhora tentou dar sua filha por motivo da situação que a senhora estava vivendo? Sim. Ou... Da situação que eu estava vivendo. Eu pensava, se eu não consigo dar uma vida digna para minha filha, ou se eu não consigo proteger a minha filha como tem que ser protegida, como que eu vou criar uma criança? E como é que foi pra senhora? Difícil, mas eu estava decidida. Eu tomei uma cerveja e fui dar ela embora. Quando eu tô descendo a avenida, veio uma mulher na minha direção e falou assim, eis que te digo eu, Senhor, pra ti, mulher. Aí eu parei, né? Se você der o que eu te entreguei, em 7 dias você vai descer a sepultura. Você só não desceu a sepultura ainda por causa dessa menina. Porque eu vivia na balada, no meio de gente errado, fazia coisa errada. Já cheguei aí pra cadeia pra levar drogas. Então, eu tava envolvida com coisas erradas. Me envolvi com pessoas erradas. E aí ela falou que se eu desse a Rayane, eu ia descer a sepultura. E ela disse, em uma semana eu vou mudar o quadro da sua história. Só que pra mim o quadro da minha história seria o quê? Eu vou arrumar uma casa pra eu morar e vou sair da casa da minha mãe. Não. Deus colocou o meu esposo na minha vida, né? Eu conheci meu esposo e fui morar com ele nessa uma semana, pastor. Nessa uma semana de profecia, Deus preparou uma situação para conhecer o seu esposo. Foi. E a senhora conheceu o seu esposo aonde? Então, eu trabalhava em um lugar e ele a senhora trabalhava? Isso. Ele era segurança e eu era auxiliar de limpeza. Só que o meu contrato e o dele foi errado para o mesmo lugar. Ele ia para um lugar oposto e eu para outro lugar.
Só que de alguma forma o nosso contrato foi pro mesmo lugar. Só que quando ele começou a trabalhar, eu estava de atestado. Eu estava com pneumonia, então eu não estava trabalhando. E as minhas da escola falaram assim, olha, tem um segurança trabalhando aqui, que o cara é muito bonito. E eu falei, eu preciso conhecer esse cara, gente. Mas porque elas falavam muito dele, não porque eu tinha interesse nele. E eu fui na escola, mas eu não consegui ver ele. Fui trabalhar de atestado, pra conhecer esse tal segurança. Meu Deus, foi de atestada? Pra conhecer, e eu não consegui encontrar com ele. E aí, quando eu consegui encontrar com ele, ele de cara já gostou de mim, já pediu meu telefone, mas eu não, todo mundo disputando ele, mas eu não queria. Eu tava num momento, pastor, que eu queria só beber. A sua vida era totalmente diferente daquilo que Deus estava preparando. Sim. Assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer é: as tuas amizades levavam para esse caminho ou, assim, para a vida errada, como a senhora falou? Eu acho que sim. Ou a senhora já muito. estava com a cabeça mesmo focada, não, eu não quero nada com ninguém, eu quero viver a minha vida? Eu também estava nessa cabeça, eu não queria nada com ninguém, eu queria viver minha vida, eu queria aproveitar o máximo, a bebedeira, balada, essas coisas que eu queria curtir. Eu não queria, tipo, estar firme com ninguém, eu queria estar curtindo. É tanto que quando eu conheci meu esposo, eu estava no nível de alcoolismo, que eu bebia álcool 70 puro para suprir a minha necessidade pelo álcool. Esse álcool de limpeza, de móveis? Meu Deus. Porque se eu não bebesse, parecia que eu estava em abstinência pelo álcool. Porque na minha cabeça se eu estou bebendo, eu estou esquecendo o que está acontecendo. Então, para mim, a bebida era a minha zona de escape. Era nela que eu ia ter o escape. Então, enquanto eu estava bebendo, estava bêbada, eu não estava lembrando de nenhum problema. Então, a bebida era um consolo, né? E quando a senhora ia trabalhar, a sua filha ficava com alguém ou ficava com a sua mãe? Ela ficava na creche. Quando não tinha creche, ela ficava com a minha mãe. Ou eu tinha uma menina que eu pagava para cuidar dela também. Aí, no caso, ela era bebezinha, não? Era. Pequena. Eu fui morar com minha esposa, ela tinha 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Ela é bem novinha. E me fala mais sobre o seu esposo. Aí você conheceu ele e como é que foi a história de vida que Deus havia falado com a senhora? Foi aí eu conheci ele, e quando eu fui morar com ele, a vizinha falou assim, como que você traz uma mulher dessa pra sua casa? Porque eu andava quase nua, pastor. Eu andava piriguete, bebia muito. O som alto naquelas músicas que só falava palavrões, coisa, né, assim, que... E ele falava pra mim, quando eu fui morar com ele, ele falou assim pra mim, isso não é tipo de música pra mulher estar escutando. Essas músicas falam muita coisa que não deve. E eu tinha uma filha. Ele falou assim pra mim, você quer que sua filha cresce ouvindo isso? E a geladeira minha, pastor, era só bebida. Era catuaba, era vinho, era cerveja. Não tinha alimento, era só bebida. Era só bebida. Eu cheguei a pegar o cartão de alimentação dele e comprar só de álcool. Tipo, meu Deus. Ele falava pra mim, como que a gente vai viver assim? Você estoura o dinheiro só em bebida. A gente tem uma criança e tem que alimentar essa criança. Mas eu queria só bebida, eu focava só na bebida. Eu começava a beber tipo 8 horas da manhã, parava no outro dia, 3 horas da manhã, e se deixasse eu ia a semana inteira bebendo. Irmã, deixa eu falar algo pra senhora. A senhora não tinha nenhuma lembrança daquilo que a senhora viveu lá atrás, da presença de Deus? A senhora falou que foi batizada com o Espírito Santo logo cedo. A senhora não tinha nenhuma assim, saudade, assim, falar assim, não, essa vida não é pra mim. A senhora não tinha nenhuma lembrança assim? Tinha, mas não tinha forças pra voltar, né? Eu lembrava, falava, nossa, que época boa quando eu tava firme na igreja, que Deus me pegava no mistério, no meio da igreja, eu rodava, que eu tinha visões, que Deus me mostrava as coisas. Deus já me chegou a mostrar pra mim velório, pastor, de uma pessoa de dentro da igreja, no mundo da casa, tudo. E eu contar pra minha avó, mãe, vai morrer fulano de tal, o endereço é tal, a rua é tal e o número da casa é tal. E acontecer de fato. Deus te mostrava isso? Me mostrava tudo. Eu via a casa, eu via o endereço, eu via tudo. E de repente eu tava naquela vida, eu falava, poxa vida, o que eu tô fazendo na minha vida? Só que eu não tinha força de voltar pra igreja, pastor. Eu não tinha ninguém que falasse assim, não, eu tô aqui, vamos voltar pra igreja. Te dou a mão. E eu comecei a ir mais pro álcool. E o meu esposo falou pra mim, não, vamos fazer um combinado. Você só bebe de final de semana. Pra quem bebe de segunda a domingo, você só vai beber sábado e domingo. Eu falei, ok. E comecei a beber só finais de semana ou festas que tinha. E foi nessa que ele foi trabalhando. Cada vez mais eu fui diminuindo a bebida.
Quando eu vi, eu já não estava bebendo como eu bebia mais. Eu já não estava usando roupa escandalosa como eu usava mais. As músicas escandalosas eu já não estava ouvindo mais. De certa forma, Deus estava usando o seu esposo. Para trabalhar na minha vida. Porque mesmo ele não sendo evangélico, ele não bebia. Ele não fazia nada de errado. Ele só não ia pra igreja. Ele também era desviado. O ambiente familiar dele era totalmente diferente do seu. Muito diferente do meu. Eu acredito que ele trouxe isso, né? Essa bagagem. Isso, foi. Mas, gente, deixa eu falar. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos? 4. A Rayane, que você acabou de falar. E quem mais? Eu tenho a Rayane, o Rian, o Daniel e a Rafaela. Assim, você me contou algo interessante sobre a teu parto. Sim. Que foram todos difíceis, né? Foi muito difícil essa questão do nascimento das crianças. Foram. Você quer dividir com a gente um por um? Porque tem mistério aí. São 4, né, pastor? A Rayane, eu tive a pré-eclâmpsia dela. Só que antes disso, eu fui na igreja, que eu tava com muita dor. E o pastor falou que ela tinha apodrecido dentro da minha barriga. Foi feita uma obra de macumba pra ela morrer, pra ela apodrecer na minha barriga. E a dor que eu estava sentindo era eu perdendo ela. O médico falou isso pra senhora? Não, eu fui na igreja sim. e eu fui revelada. Que a dor que eu estava sentindo era uma perca dela. Pra perder a sua Isso. filha. Meu Deus. E aí eu tive pré-eclâmpsia, eu quase morri no parto dela, foi muito difícil. Aí ela nasceu, mas eu fiquei internada, eles não queriam me liberar do hospital. Eu fiquei 7 dias no hospital, tive que assinar um termo de responsabilidade para sair do hospital por causa desse problema. O Rian também, eu tive diabetes, pressão alta. Mas eu acho que o que mais me impactou foi o Daniel. Daniel. Porque na época eu não queria mais meu esposo. E eu disse pra ele que eu não quero mais você. Eu tomei uma birra dele. Vocês começaram a entrar num atrito de separação? Não, eu não queria. A senhora não queria ele? Não. Eu disse, eu não quero mais você. Eu quero ficar... Eu acho Como que assim, enjoou? Você, sei lá, enjoou, abusou? O que aconteceu? Eu acho que de certa forma o inimigo queria fazer aquela velha Gislaine voltar. E como eu ainda estava dando, né, espaço pro inimigo, eu falei pra ele que eu não queria mais ele. E falei que eu não ia querer, não queria. E aí eu falei, ele falou assim pra mim, então vamos fazer o seguinte, já que você não quer mais, vamos fazer uma despedida então. Fizemos uma despedida e tal, vamos separar. Só que nessa despedida eu engravidei do Daniel. E o meu plano era, eu vou embora pra Minas em janeiro. E eu engravidei em novembro. Novembro. E aí, em dezembro, eu estava dormindo, quando acordei, eu estava sangrando muito. E eu liguei para um amigo meu, que é o pastor Daniel, e disse, pastor Daniel, socorro, eu tô perdendo meu filho. E ele me levou pro hospital, pra PUC. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim pra mim, ó, o seu útero, esse é seu útero. O seu útero tá abrindo, ele tá expulsando a criança. O que eu posso fazer é te dar um remédio para você sentir menos dor. Falei, tá bom. Mas na minha cabeça a pessoa estava feliz que eu estava perdendo. Porque eu iria embora e não teria o filho. A senhora, tipo assim, tava já agradecendo, não vai acontecer, tá bom pra mim. Sim. E aí ele falou assim, então deita aqui, colocou o remédio na minha veia pra aliviar a dor. E eu deitei e daqui a pouco entrou um médico na sala. E ele passou a mão na minha barriga e falou assim pra mim, tá tudo bem? Falei, a médica falou que eu estou perdendo o neném. Eu tô com remédio aqui só pra aliviar a dor, mas não tô sentindo nada. Aí ele falou assim pra mim, não, tá tudo bem, você não vai perder o neném. Esse processo todo, você não sentiu dor nenhuma? Não senti dor nenhuma. E ela falou que o remédio era pra eu não sentir dor pra o neném sair. Porque seria tipo como se fosse uma expulsão, né, do neném. Quando perde um neném, você sente muita dor. Sim. E eu disse, não tô sentindo nada. E ele falou assim pra mim, não, mas você não vai perder o neném, tá tudo bem. O médico falou pra senhora? E ele com a prancheta na mão e ele saiu. Passou a mão na minha barriga e saiu. Aí a enfermeira voltou, eu falei assim pra ela, viu, quem era aquele médico que tava aqui? Ela, que médico? Eu falei, veio um médico aqui, ele passou a mão na minha barriga e falou que tá tudo bem, que eu não vou perder o neném. Ela, mas senhora, só tem eu aqui, não tem nenhum médico aqui. Eu falei, veio um médico aqui sim, eu vi ele falou comigo. E ela falou, não, você deve estar, né, doida, porque não, é só eu que sou a enfermeira que tá aqui. Falei, moça, eu tenho certeza, eu não tô doida. Eu quero fazer uma ultrassom, falei pra ela. Ela, pra quê? Você está perdendo o neném, você não pode tirar o remédio. Falei, eu preciso fazer uma ultrassom, porque o médico veio aqui e falou que eu não estou perdendo o neném. E ela fez a ultrassom de tanto que eu pedi. Quando ela fez a ultrassom, meu útero tava assim, ó,
Fechadinho. Aí ela falou assim, como que é possível? Aleluia. Aí eu falei, moça, eu sei o que aconteceu. Ela falou, o quê? Eu falei, o anjo do Senhor me visitou e me curou no quarto. Ela olhou assim pra mim porque eu já conhecia a palavra, eu já sabia o que tinha acontecido ali. Só que eu não tava entendendo. Aí eu cheguei em casa e falei assim pro meu esposo, eu acho melhor a gente não se separar. Vamos ficar juntos, vamos ter essa criança. Deus tinha revelado pra senhora que ele ia fazer o mover ou não? Tinha, porque foi revelado que Deus colocou um no caminho do outro. Tipo, eu no caminho do meu esposo no meu. E antes que eu separasse dele, Deus ia colocar algo na minha vida que ia impedir que eu separasse dele. A criança impediu que eu separasse dele. Então, foi muito sobrenatural aquilo que aconteceu. Como que ele passou a mão, eu senti, eu falei com ele, era um enfermeiro. A senhora viu tudo normal, como se fosse um médico ou algo do tipo. Sim, ele tava de roupa branca, normal, e conversou comigo, normal. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei com ela, não, só tem eu aqui de enfermeira. Falei, gente, e eu comecei a falar, meu Deus, não acredito. O anjo me visitou. E eu não perdi. E a partir dali a gente criou, vamos ficar junto. Não vamos desistir. A gente continuou junto. E eu continuei na bebedeira, né? Mas eu bebia menos, pastor. Menos. E o Daniel era uma criança que ele vivia internado. Era só hospital. E um dia, eu falei assim, eu vou na igreja hoje. Tô com vontade de ir na igreja. Fui. Ele tinha feito 1 ano. Na festa de 1 ano dele eu bebi tanto, mas tanto. Parecia que o mundo ia acabar em bebida. Passou, eu fui na igreja. Teve o culto, acabou o culto. Quando tava acabando o culto, a mulher falou assim, ei, você aí? Aí eu, tomara que não seja eu. Ela, é você mesmo. Eu falei, eu? Ela, é. Ou você volta pelo amor, ou Deus vai tirar de você aquilo que ele te deu. Porque do mesmo jeito que ele dá, ele toma, viu? Na hora eu senti que era o meu filho Daniel. Na hora eu senti, sabe? Eu me arrepiei. Ela, quer voltar na dor ou quer voltar no amor? Quer voltar com as pernas ou quer voltar na cadeira de roda? Você escolhe. Ela falou, deixa eu ir. Meu Deus do céu, que forte, hein? Quando ela falou isso pra mim, eu caí de joelho e voltei. Voltei pra Jesus. E eu nunca mais saí. Nunca mais eu saí. Daquela ameaça de Deus, falou, não, peraí que o negócio tá estranho. Nunca mais saí. E aí eu tive a Rafaela. A Rafaela foi resposta de oração do meu esposo. Como assim? Depois teve a Rafaela, mas a senhora queria a Rafaela? Não. Queria ter filhos? Não. Não? Não, porque eu tinha perdido antes da Rafaela eu perdi um bebê. Foi? Foi. E eu não queria ter mais filhos. E porque me machucou muito ter perdido o neném. E eu já tinha 3, falei, Deus, tá ótimo. Mas eu não sabia que ele estava em oração pedindo um filho, mesmo ele não indo pra igreja. Ele não era crente? Não, pastor, ele continuou na dele, na igreja. E aí ele orou. A senhora já estava há quanto tempo na igreja? Que a senhora tinha voltado? Com a Rafaela antes de ter... Já estava com 6 anos na igreja, 5 anos na igreja já. Firme nas promessas. Aí eu já era líder de jovens, regente de oração, já estava bem envolvida na obra. E aí ele orou pedindo a Rafaela. E um dia uma irmã falou pra mim numa reunião de CIB que estava tendo, de senhoras. Eu vi a senhora com uma coberta rosa na mão. Falei, sai pra lá, meu Deus. Falei, não, a senhora tá de brincadeira, né? Eu não quero ter filhos, eu não vou ter filhos. Eu acabei de perder o neném. E eu fui no posto, a moça falou que eu não iria engravidar. Por causa dessa perda. E eu falei, tudo bem. Passou 1 mês. Eu comecei a passar mal, nem 1 mês. Eu falei, eu não acredito, gente, que eu tô grávida. Eu não acredito. Meu Deus. E ele falou, e minha esposa falou assim, eu sei que você tá grávida. Porque eu orei e pedi pra Deus uma menina. Ele especificou pra Deus, eu quero uma menina. Só que foi o processo mais difícil da minha vida, a gravidez dessa menina. Porque quando eu descobri que eu tava grávida dela, de começo, o SUS não conseguia me atender. E eu com a dor insuportável, eu pisava no chão, parecia que tava enfiando a faca dentro de mim, de tanta dor. Meu Deus. Fomos para o particular. Chegou no particular, a médica, toda vez que eu ia, ela falou assim, olha, fala pro seu esposo fazer seu caixão, porque você vai morrer depois que a sua filha nascer. Você não vai sobreviver no parto. Isso era toda a consulta. E aí eu falava, meu Deus, eu cheguei a tomar corticoide pra ela nascer antes, porque ela tava com problema no coração, no meu ventre. E eu falava, meu Deus do céu, por que tanto sofrimento? Era 3 dias em casa, pastor, e 1 semana no hospital. Meu Deus. 3 em casa e 15 no hospital. Eu não aguentava mais ficar no hospital internado.
Foi a gravidez inteira, assim. E quando ela nasceu em março, né? E aí ela nasceu, a médica ligou no hospital. Minha paciente, Gislaine, ela deu entrada aí. Ela já teve neném? Aí, não, ela faleceu, mas falou assim, não, ela teve neném e ela tá na sala de repouso. Em 5 minutos a médica tava no hospital. A médica foi lá pra ver mesmo? Pra ver se eu e minha filha tava viva. Ela chegou e falou assim, nossa, não é que você sobreviveu mesmo? Eu falei, sim. Eu falei pra senhora que eu tinha um Deus que cuidava de mim e que eu não ia morrer. Ela, mas você está bem mesmo? Eu falei, estou bem. A médica duvidou e foi até o hospital, meu Deus. Foi lá ver se eu estava viva, pastor. E eu saí do hospital, eu tive 3 hemorragias em casa. Dei anemia profunda. Antes de... Depois que eu saí do hospital. Depois que saiu. Dei, e aí em março. Quando foi? Em setembro, no meu aniversário, minha mãe se matou. Calma aí, deixa eu chegar no ponto aqui, antes da gente chegar aí. A senhora falou que o seu esposo não era crente, orou pedindo uma menina. Uma menina. E o que fazia ele ter essa certeza que era uma menina? Na sua visão, claro. Eu acho que era a vontade de ser pai de menina. É. Ele queria muito ter outra menina, porque já tinha Raeli. A senhora duvidou dele? Tipo, você disse assim, não vai ser menina. Na hora da ultrassom eu duvidei. Falei, se for menino... Porque eu já tinha 2 meninos dele. Eu falei, e se for outro menino? E se ele se frustrar? A minha preocupação era ele se frustrar, porque eu não... Menino vindo com saúde, pra mim tava ótimo. E minha preocupação era ele se frustrar por ter vindo outro menino. Aí quando o médico falou assim pra mim, posso falar o sexo? Eu respirei fundo e falei, Senhor, me ajuda. Aí o médico falou, é uma menina. Aí ele quase desmaiou na sala, chorando de emoção. Tava. Meu Deus. Eu acho que Jesus ganhou ele ali, né? Nessa oração, não? Não, pastor, não. Deu trabalho? E veio um pregador e falou assim pra mim, eu orava pra Deus, eu acho que a oração da gente, às vezes a gente ora muito errado, sabia? Eu orava pra Deus, quebra o vaso, faz ele de novo, seu mas quebra ele de uma forma que ele fica moído. E um dia o vaso falou assim pra mim, você pediu pra mim quebrar e eu vou quebrar. Eu vou quebrar ele. Você tá preparada? Quando ele falou aquilo, pastor, eu falei, meu Deus. Só que passou muito tempo. Eu esqueci dessa revelação. Eu tive esse processo com a Rafaela, o processo com a minha mãe. Sim, aí esse processo do seu esposo é depois da Depois Rafaela. da minha mãe. Tá, vamos lá pra Rafaela então. Isso. A Rafaela a senhora teve... Em março. Em março. Aí 3 meses depois, a senhora teve complicações depois do... Foi isso. Não, no mesmo mês no mesmo que eu mês. saí, eu tive 3 hemorragias em casa. 3 hemorragias em casa. Isso, hemorragia de sangue, e eu não sabia o que fazer. E eu sozinha com o meu filho ia em casa, e ele trabalhando. O meu filho ligar e falar, papai, a minha mãe tá morrendo. O sangue do corpo dela tá saindo tudo, eu não sei o que fazer. E deu falar, pôr a mão na barriga e falar, Senhor, estanque esse sangue, porque eu não vou pro hospital. Eu não quero ir na hora o sangue parar. Meu e Deus. ele chegar e eu, tipo, tá fraca, porque eu perdi muito sangue. E todo mundo, você é doido, você é hemorragia, você não vai pro hospital. Eu dizia, eu não vou pro hospital, eu não vou dar essa legalidade pra... Mas falar, viu? Falei que você não tava bem. Eu não vou. Deus vai me curar em casa. Eu tenho fé em Deus e Deus vai me curar. Que Deus que eu sirvo, que eu não creio nele, ele vai me curar. Irmã, eu sei que, assim... Os seus filhos foram, né, projeto de Deus, teve dificuldade nos partos, mas a Rafaela, tem um mistério nesse nome? Tem, pastor. A Rafaela se chama Pietra Vitória. A senhora ia dar o nome de Pietra. Pietra Vitória. E um dia meu esposo do nada chegou e falou assim, ela vai chamar Rafaela. Eu falei, não é nome de ex-namorada sua não, né? Porque se for, vai ter briga agora. Ele, não. É sério? Meu Deus. Mas de onde que surgiu esse nome Rafaela, pastor? Do nada, assim? Trocar de nome a criança? Falei, tá bom. Mas o Vitória vai ficar. Então ficou Rafaela Victória. Beleza. No chá de bebê dela, aí a irmã falou pra mim, né? Você sabe o que... A Esse pastora... chá tava na sua casa? Não? Foi na igreja o chá. Na igreja. Aí a pastora Cristina fez o chá de bebê e perguntou pra mim se eu sabia o que significava o nome Rafaela. Aí eu disse, não sei. Ela falou assim, Rafaela significa a curada ou a que traz a cura. Deus curou a Rafaela dentro do meu ventre, porque o médico falou que ela ia nascer, ia fazer uma cirurgia do coração. E Deus curou ela no meu ventre. E no dia do culto de ação de graça da Rafaela, Deus curou uma irmã com câncer no culto, através da vida dela. Então o nome dela é a curada ou a que traz a cura.
Meu Deus, que forte isso. É. Então uma pessoa foi curada De câncer. de câncer nesse dia. No dia do Culto de Ação de Graça pela vida da Rafaela. Meu Deus. Deus curou a pessoa. Deus é fiel. E Deus falou que ela tem o dom da cura. Então esse nome foi o próprio Deus que... Eu até me arrependi de falar. Foi o próprio Deus que deu pro meu esposo o nome Rafaela. É a que traz a cura ou a curada. Aleluia. É forte, né? É forte demais. É forte muito demais. forte. E ela é uma benção. Conheço. Ela é uma benção. Ela é uma benção. Gislaine, deixa eu te falar. E esse processo da sua mãe, como é que foi? Ela tirou a própria vida, você falou? Sim, ela se suicidou em setembro, no mesmo aniversário. No dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário? Isso. Porque assim, passou mesmo com tudo que eu passei com ela, eu sou muito a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe para que meus dias se prolonguem na terra. Sim. Então eu honrei ela, pastor. Nunca respondi, nunca falei palavras de maldição na vida dela. Eu sempre dizia para ela: a senhora pode não me amar, mas eu te amo muito. Eu orava pela vida dela, eu ajudava do jeito que eu podia. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito baqueada com a morte dela. Porque ela tinha aceitado Jesus, que é como a senhora falou. Ela aceitou e ela acabou tirando a própria vida. Então, foi uma coisa muito, muito difícil pra mim aceitar. Eu falava, gente, mas ela não demonstrava que ela estava em depressão. Ela não demonstrava que ela ia fazer isso. Ela estava na igreja com meu padrasto. Eles estavam indo pra igreja juntos. Aparentemente ela estava bem. Estava bem. Estava tudo bem. E aí ela fez isso, né? Ela tirou a própria vida em setembro. E nessa época eu era babá de 24 crianças, pastor. Meu Deus. Eu tava no auge, tipo assim, como você olha muita criança, eu tava tendo meu salário bom. Financeiramente estava indo tudo bem. Tava estável, tava tudo estável. E aí, em dezembro, no dia 8, a minha amiga Rose ia ser consagrada, a diaconisa. E a gente tava indo juntos celebrar, né? Ela ser a consagração dela. E aí meu esposo chegou e falou assim: vai rápido, toma banho, que daqui a pouco a gente vai encontrar a Rose. E aí ele olhou pra mim e falou assim: eu estou com muito sono, eu não vou. Quando eu olhei pra ele, ele tava todo torto, pastor. A boca torta. Tudo torto. Eu falei: misericórdia, o que tá acontecendo com você? É a parte do quebra-o-vaso aí. Quebra o vaso. Só que eu ainda não tinha entendido essa parte. E ele: vou dormir. Eu falei: não, você não vai dormir não. Chamei o vizinho e levamos pro hospital. Cheguei no hospital, ele já tava todo paralisado do lado direito. Ele já não se mexia mais. Ele não se mexia, não falava. Tava só ali. E o médico falou assim pra mim: ele tá tendo um AVC hemorrágico. Eu falei: e o que é isso? Ele falou assim: seu esposo tá com uma hemorragia na cabeça, que a gente vai precisar abrir a cabeça dele. Eu falei: eu não autorizo abrir a cabeça dele. Meu Deus, gente. Ou a gente abre a cabeça dele ou ele vai morrer de hemorragia. Eu falei: vocês não vão abrir a cabeça dele. E ele não vai morrer de hemorragia. E engraçado, pastor, engraçado não, né? Que na hora que o médico colocou ele na máquina, eu fui lá, o médico me chamou para eu ver o meu esposo, e ele disse pra mim: despede seu esposo, tá aqui os pertences dele, que a gente vai pra UTI. Mandou se despedir do seu esposo? Sim, mandou me despedir do meu esposo. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim pra ele: você sabe que isso é rebeldia sua, né? Então você toma vergonha na sua cara. Se você morrer, você vai ressuscitar, porque você pediu pra Deus uma filha. Eu estou com um bebê na minha casa e você tá proibido de morrer. Então você toma vergonha, em pensamento, você pede perdão pra Deus, coloca a sua vida no altar e você toma jeito, você não vai morrer não. Eu falando com ele com essas palavras? Com essas palavras no ouvido dele. Aí o negócio do coração começou a subir. O médico falou assim: a senhora precisa dar licença, que a senhora está alterando o paciente. Eu falei assim: ele sabe muito bem o que eu tô falando com ele, mas eu tô saindo. E saí. Meu Deus, você quase matou seu esposo, Gislaine. Meu Jesus. E saí. Aí o médico: o que a senhora falou pra ele? Eu falei assim: quando ele acordar, ele vai saber o que eu falei pra ele. O médico falou assim: você é muito doido. Eu falei assim: ele não vai morrer e vocês não vão abrir a cabeça dele. E o médico falou assim pra mim: a senhora é cristã? Eu falei: sou. Ele: então ora muito pelo seu Deus, porque só seu Deus vai fazer um milagre pelo seu marido. Eu falei: meu Deus já fez milagre pelo meu marido. A senhora tinha certeza que ele iria ser livre? Eu tinha certeza. Eu sabia que era um processo. E aí quando eu cheguei em casa, foi um profeta lá e falou assim pra mim: Deus vai tirar todas as crianças da sua casa. Você não vai trabalhar. Deus vai tirar todas as crianças. E você vai passar um processo muito dolorido com seu esposo no hospital. Pastor, todas as crianças, as mães foram embora para outro estado, para outro lugar, e eu fiquei sem ninguém para cuidar. 24 crianças. Aí você imaginou, com 4 filhos para cuidar. Meu esposo não podia trabalhar, a empresa não deu assistência para ele. Foi como o Jó, Deus tirou tudo.
Tudo. Deixou de ser nada, pastor. Sem nada. E como é que foi esse processo para você? Difícil. Gislaine? Você vê seu filho te pedir um pão e você não ter para dar. Dos meus filhos ajoelhar no chão e falar, mãe, pelo amor de Deus, eu queria tanto um Danone. E você não poder comprar pro seu filho aquele Danone. Nossa, às vezes a criança tá assistindo e fala assim, mamãe, olha, mamãe, eu queria só um macarrãozinho. Era de cortar o coração, pastor. E nessas horas, tipo assim, eu não tinha ninguém. Aqui é só eu e ele. A gente não tem família aqui, né? A única pessoa que me apoiou nesse momento foi a Rosa e o Guilherme. Uhum. Então só tinha eles. E eu e Deus falou pra mim que era um processo que eu não poderia. Era pra eu passar sozinha. Então tinha coisas que eu não podia falar pra eles. Tipo, ela ia na UTI, ela me dava assistência, mas tinha coisas que eu não podia falar, porque era só eu e Deus que tinha que passar. Então pra mim foi muito difícil. Eu tava com um bebê em casa, um marido na UTI, tá de luto ainda pela morte da minha mãe e não ter uma renda. Não tinha renda. Tem que suportar isso tudo, Gislaine. Não tinha renda, pastor. E eu pago aluguel, água e luz. E aí, o que eu ia fazer com 4 crianças? E como é que foi assim? O seu esposo saiu do hospital? Ele ficou 13 dias na UTI. Quanto? 13. 13 dias. Mas não abriu a cabeça dele. Mas não abriu, ele saiu com vida. Saiu com vida. Aleluia. Saiu com vida. E, detalhe, saiu com vida e tá firme na igreja. Glória a Jesus. Depois desse processo, ele firmou na casa do Senhor. Ele quis não firmar. Eu falei pra ele assim, olha, é o seguinte. Deus falou que era a sua última chance. E Deus falou que ia quebrar o vaso. E se eu ter que passar por alguma coisa de novo, eu não vou ficar legal com você. Então você tem que ir pra igreja? Porque você já conhece. Deus não colocou nem a mão em você. Deus só deu aquela olhadinha básica pra você. Então você já conhece. Deus ainda não quebrou o vaso por completo. Então você decide. Ou você quer ir pra igreja e ficar firme, ou você vai conhecer o poder que tem as mãos de Deus. Ele tá na igreja. Glória a Deus. Gislaine, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Devido aos traumas que você passou na infância, com a sua família, que veio lá de trás, foi fácil a adaptação no seu casamento, não? Eu tinha muito medo. Medo? Medo. Tipo, pra me alimentar, eu pedia. Eu posso comer? Olha, eu posso tomar uma água? Eu posso tomar um banho? Tudo eu pedia. E eu tinha medo porque eu era proibida de tipo assim, tem que alimentar na hora que pode. Então eu tinha medo. E se eu comer ele brigar comigo também? E se eu fizer tal coisa e ele brigar comigo? Você já estando casada há quanto tempo? Eu fiquei um bom tempo assim. Dessa maneira. Depois que ele falou assim pra mim, é sua casa, você é minha esposa, você não tem que pedir pra comer nada ou pra tomar nada. Mas mesmo assim eu tinha medo. Eu vivi numa família que os maridos batiam nas esposas, né? E esse período de ter que, eu posso comer? Eu posso fazer isso? Eu posso ir tomar um banho? Ele falava, não tô te entendendo. Mas foi tudo um trauma que eu criei, sabe? Eu tinha medo de ir na minha casa eu me alimentar. Na minha casa eu tomar um copo de água, na minha casa eu ia ao banheiro, ou na minha casa, tipo, eu tinha medo de tudo. Será que eu posso deitar um pouquinho que eu tô tão cansada? Ele falou assim, é sua casa. Você não precisa ter medo. Aqui é seu lar. E eu falava pra ele, não, mas é porque eu tenho tanto medo de você brigar comigo. Ele, mas eu não vou brigar. Meu Deus. Foi nisso. E é tanto que eu acho que isso criou nos meus filhos também. Porque eles começaram a ser assim, pastor. Mamãe, eu posso fazer isso? Mamãe... É tanto que até hoje, às vezes, eles pedem e eu me sinto culpada. A senhora acha que de alguma forma... Refletiu neles. Refletiu neles. Sim. Mamãe, eu posso fazer isso? Mamãe, eu acho que eu... Às vezes falo, meu Deus, eu queria mudar isso neles. Porque eu acho que refletiu neles, sabe? Tipo, eles viam que tudo eu pedia, eles começaram a pedir. E foi refletindo. E eles são, assim, os mais velhos, né? Os mais novos já não, porque eu acho que já deu uma quebrada nesse bloqueio. Mas os mais velhos já são assim, mamãe, eu posso fazer isso? Mamãe, eu posso fazer aquilo? Já tem esse reflexo. Esse meio que automático do... Meu Deus. Deixa eu falar algo pra você, em nome de Jesus. Quando você entendeu que ali era a sua casa, que ali era o seu lar, assim, a ficha caiu pra você e falou assim, não, peraí. Não é essa vida que eu não vou trazer pra minha família, de lá de trás, esse reflexo pra minha família. Você se sentiu culpado de alguma maneira ou não?
acho que, né, culpado não é bem a palavra. Eu acho que eu me senti, tipo assim, meu Deus, que eu tava fazendo, né? Que pessoa que eu estava, personalidade que eu estava criando. Tipo assim, eu estava criando uma pessoa que não era eu. Tipo, uma pessoa com receio, com medo. E quando eu percebi que ele era minha casa, era meu lar, que eu estava segura e que eu tinha liberdade para comer a hora que eu quisesse, para tomar um banho a hora que eu quisesse, uma liberdade, eu falei, poxa, eu tenho isso agora. Sério que eu tenho isso? Ai, meu Deus, muito obrigada. E fora de agradecer a Deus, mas quando a ficha caiu, eu falei, meu Deus, obrigada, porque o Senhor me deu um esposo amoroso. O Senhor me deu um lar, o Senhor me deu uma casa. Mesmo que na época não fosse assim, nossa, a casa, mas era meu lar, era minha casa, era meu conforto. Era o lugar que eu me sentia segura, que eu sabia que ali eu era amada. Porque no começo, a minha mãe ainda tentou separar eu do meu esposo. Sério? Ela foi na porta da minha casa. Quando eu mudei da casa dela, eu não dei meu endereço pra ela. Só que ela foi nos primos meus e falou que eu tinha roubado uns documentos do meu irmão e que ela precisava me encontrar. Os meus primos não sabiam onde é meu endereço. Aí ela chegou na porta da minha casa, deu maior escândalo, querendo me bater, falando, sabe, deu maior escândalo. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Porque ela queria que eu desse dinheiro pra ela, mas eu não tinha. E aí meu esposo falou assim pra ela, olha, a senhora me desculpa, só que agora ela é minha esposa. Eu não posso deixar a senhora vir aqui e falar com ela assim. Se a senhora quiser entrar e conversar, a gente vai entrar e conversar. A gente não tem dinheiro agora, eu posso te dar um dinheiro depois. E aí ela começou a infernizar minha vida. Ela passou o telefone pra ex-namorados meus pra me ligar. Sabe, ela queria destruir mesmo meu casamento. Eu sabia disso. E aí eu falei pra ele, olha, minha mãe é assim. Ela é esse tipo de pessoa. Ela foi na minha casa, ela roubou um celular que não era meu. Eu falei pra ele, ela é assim. Meu Jesus. Quem tem que mudar somos nós, não é ela. Só que ela é minha mãe. Eu tenho que ter esse amor por ela. Eu não posso também desprezar ela. Sim, claro. E aí eu fui conversar com ele pra ele entender que ou ele, né, tipo, blindava os ouvidos para o que ela tava dizendo e a gente ficava bem, ou a gente ia estar em conflito sempre. Entendi. Por causa disso, ele chegou a quebrar chip meu porque ex-namorados ligando, perguntando se eu estava bem, pedindo pra voltar porque ela dava o meu número. Meu Jesus. Tudo pra perturbar o meu casamento. Porque ela achava assim, ó. Ela achava que ele seria só uma aventura. Ela falou pra mim. Pela vida que você Que eu levava, relatou aqui, sim. levava. Quando ela viu que não era só uma aventura, que era uma coisa fixa mesmo, que a gente ia se dar bem, ela falou, o quê? Era um projeto de Deus. Não, eu não vou deixar. O inimigo acabou usando ela de certa forma. Sim, porque quando eu estava naquela vida errada, indo pra cadeia, fazendo coisa errada, ok, né? Trazia dinheiro pra dentro de casa, tava tudo uma boa. Então, quando viu que isso não ia mais acontecer, que agora ia ter um esposo, ela falou, não, acho que é melhor separar. Porque Meu aí Deus. não vai dar certo. Gisele, deixa eu falar algo aqui, em nome de Jesus. E agora? Como que está a tua vida? Ministerialmente, no casamento e no trabalho? Muito bem, graças a Deus. Tenho 4 filhos lindos. O senhor teve o prazer de conhecer eles. Verdade. Meu esposo está firme na igreja. Eu tenho um trabalho maravilhoso. Eu sou cabeleireira, né? Trabalho ali no salão da Casa Rosa. Deus colocou pessoas na minha vida muito especial, como a Rosa e o Guilherme. Eu falo que eles não são meus amigos, são minha família. São pessoas que estão sempre me apoiando espiritualmente. Tive várias pessoas no meu caminho que me ajudou a trilhar o caminho certo. Pessoas que me deram conselhos, que me aconselharam de alguma forma. Deus usou pessoas para, como vou dizer para o Senhor, pessoas para me ensinar a ser novamente uma pessoa fiel a Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente é fiel e a gente não está sendo. Às vezes a gente está fazendo uma coisa que é totalmente oposta àquilo que a gente está fazendo. E pessoas que estão me endireitando, Gislaine, não é assim. Quantas vezes que o pastor Guilherme fala para mim, Gislaine, uma coisinha besta, sabe? Assim, ele me corrige, eu falo, meu Deus, é mesmo, hein? Eu tenho que mudar. O Senhor, por exemplo, Deus colocou o Senhor na minha vida, no meu caminho. O Senhor foi na minha casa, fez campanha de oração. O meu filho tá vendo anjos dentro de casa, o Daniel. Glória a Deus. Deus tá abrindo o dom de visão dele. Ontem ele viu o anjo passando dentro da minha casa, ele viu um anjo colocando a mão na minha cabeça. Então, tipo assim, são coisas novas que tá agregando a minha família.
Antigamente eles brigavam muito. Hoje em dia eles não brigam tanto mais. Brigam, porque irmãos brigam, mas não é aquela coisa, aquele lar pesado, aquele Sim. lar de confusão, aquele lar que você já fala, ai meu Deus, queria ficar no trabalho, não queria nem vir pra casa. Tinha vezes que eu comentava com minha chefe, sabe? Falava, ai, Vanessa, não queria ir pra casa, eu queria ficar aqui. Porque chegar lá em casa, meus filhos vão brigar. Aí meu chefe falava, não, Gi, acho que é isso. É criança assim mesmo. Então, são coisas que hoje em dia eu saio de serviço e falo, Du, Vanessa, boa noite, fica com Deus. Eu vou pra casa ver meus filhos, eu tenho prazer de ir pra casa. Entendeu? Glória de a chegar Deus. lá em casa, ver meus filhos, deles estarem lá, eles me receberem, porque eles chegaram a reclamar de mim pro pai deles. A mamãe tá diferente, a mamãe não conversa com a gente. A mãe não dá atenção pra gente. Porque eu cheguei num nível, pastor, que eu não queria dar atenção pros meus filhos. Eu não queria dar atenção pra ninguém. Eu queria, meu foco era trabalhar. E eu tava sempre cansada pra eles. Sempre cansada. Vai pra lá, menina, não quero falar com você não, que eu tô cansada. Dá licença. E eu cheguei nesse nível, os meus filhos falaram pro pai, papai, por que a mamãe tá assim? E meu esposo veio conversar comigo. Eu chorei muito dentro do carro o dia que ele conversou comigo. Falei, poxa vida, eu não sabia que eu estava fazendo isso de errado. Hoje eu faço diferente. Hoje, quando eu vejo que eu não tô bem, ou eu no meu serviço, ou eu oro, ou eu encho, Rose, vamos orar comigo, pelo amor de Deus, eu não tô bem. Eu tenho pessoas que estão me ajudando espiritualmente. Pastora Cláudia, nossa, admiro demais. Pastora Cláudia tá todo dia ligando pra mim, você tá bem? E é isso, pastor, é pessoas que se importam com a gente e que elevam a nossa vida espiritual, que fazem a gente ver que hoje não é só aquilo, não é só aquele mundinho da gente ali, pra gente sofrer sozinho. A gente tem pessoas que pegam a gente pela mão e falam, você tá caminhando espiritualmente, mas eu tô aqui com você, vai dar certo. Hoje não tá dando certo, mas amanhã vai dar. São pessoas assim que a gente tem que ter na nossa vida, e é isso que Deus tá agregando na minha vida, entendeu? Glória a Deus, que alegria ouvir isso, que alegria de eu verdade. fico muito feliz, pastor, porque Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. Eu queria uma cadeira de cabeleireira para atender em casa. Deus usou a vida da sua esposa e me deu uma cadeira. Coisas mínimas. Às vezes eu falo assim para as pessoas, pastor, eu queria muito fazer um curso de cabeleireira. E não para mostrar, porque eu sempre quis fazer as coisas para mostrar pro meu avô que eu era capaz. Pra falar pra ele. O dia que ele veio aqui em Campinas, eu falei assim, viu essa menina que o senhor falou que ia casar com um bandido, que ia apanhar de dia e de noite, que não ia ser ninguém? Essa menina casou, tem 3 filhos, na época não tinha a Rafaela. Tem 3 filhos, tem um esposo que nem grita com ela, meu esposo nem tem boca pra nada, o senhor conhece ele. Eu que sou a mais agitada em casa. Né? E eu falei pra ele, eu vou fazer meu curso de cabeleireira, porque eu vou provar pra ele quem eu sou de verdade. A profissional que eu sou, porque ele dizia que eu não ia ser nada. E quando eu fiz meu curso, no último dia eu chorei, porque pra mim foi uma conquista. Então as pessoas falam assim, nossa, só por isso, mas pra mim foi uma conquista. São conquistas. Da onde a senhora saiu pra conquistar o que conquistou foi algo muito grande. Foi com muito choro, foi com muita lágrima, foi com muita oração. Sabe, pastor, no passado, meu esposo, a gente sentava no chão, a gente descascava fio pra vender, pra comprar leite pra Rayane. E ele não tinha obrigação, porque ele não era o pai da Rayane, ele fazia isso. Ele vendeu a bicicleta dele e ia trabalhar de Campinas até Vinhedo a pé pra comprar o leite pra Rayane. De Campinas pra Vinhedo é longe? É longe, pastor. Dá mais de 30 quilômetros. É muito longe. Dá muito mais. Ele ia todo dia, vinha a pé. Porque a minha filha precisava do leite e ele comprou. A gente não tinha condição financeira boa naquela época. A gente ainda não tem, mas naquela época era muito difícil. E a gente ganhava pouco. E a Rayane, a gente começou a perceber que ela tinha alguns probleminhas. Ela é autista, né? E ela batia a cabeça na parede até sair sangue. A gente passou um processo muito grande com ela até descobrir que ela era uma criança autista. Até descobrir um tratamento para ela. Até descobrir o que acontecia com ela. Então a gente sofreu muito, pastor. Sofreu muito. E a gente não falava para ninguém, era só eu e ele. Só eu e ele e ela. Só eu e ela. E tinha pessoas que vinham e falavam, larga desse cara. Esse cara é muito lerdo. Esse cara... Para, menina. Essa menina é tão assim, pra frente. Esse cara é muito... procura alguém que é mais assim, igual você, pra você esquecer na vida. Eu falava, não, eu não vou largar do meu marido. Porque no pior momento ele tá comigo. E eu creio que no melhor também. É isso que eu espero. Glória a Deus. E quando a gente conquista nosso carrinho, nossa, foi muita felicidade. Então, assim, cada conquista que a gente tem, pastor, ou cada choro, cada lágrima, cada sorriso, eu sei que é Deus.
Pastor, eu era cheio de amigos. Deus falou que ia tirar todo mundo da minha vida. Eu fiquei sozinha. Eu quase entrei em depressão porque eu fiquei sem amigos. E um dia Deus falou assim, vou eu colocar alguém na sua vida para somar. Foi quando eu conheci a Rose. A Rose é uma benção. A Rose é uma benção. Ela é uma pessoa que ela soma na minha vida. É uma pessoa que não é aquela amiga de só no tá tudo bem quando tá tudo bem, não. Na hora de chorar, ela senta do meu lado, ela chora comigo. Na hora de rir, ela tá do meu lado rindo. Então, eu falo que eu não preciso de muito. Eu preciso de pessoas de verdade. Agora eu conheci, né, mais o senhor, a pastora Cláudia. Nossa, eu fico emocionada. Todo dia que eu escuto a pastora Cláudia, paz, minha linda, como que você tá? O irmão, seus filhos, eu até choro, pastor, porque eu falo, cara, alguém tá se preocupando comigo, com a minha alma. Fazia tempo que ninguém se preocupava assim comigo. Fazia muito tempo. Deus colocou pessoas na sua vida que lá no passado você não tinha. Não tinha. E eu falo, meu Deus, como é gratificante isso. Hoje em dia, pastor, às vezes eu levanto e falo, ai meu Deus, eu não queria trabalhar hoje, eu tô tão cansada. Mas obrigada pelo trabalho, porque eu queria isso. E eu vou trabalhar, eu feliz, eu chego no serviço. Tem dia que eu chego, eu não tô bem, mas eu tô ali. Os meus chefes até brincam, né? Dizendo, olha, aí chega um cliente e fala assim, essa menina era do funk, viu? Mas ela é de Deus agora. Porque eu dei meu testemunho de vida pra eles, né? E eles, tipo assim, quando eu dei meu testemunho, eles falam, não acredito. Você, falei, eu tô te dando esse testemunho porque Deus tocou no meu coração. Eu não sei qual que é o trabalhar de Deus na vida de vocês. Deus me colocou naquele salão por um motivo. E eu creio que Deus vai fazer algo na vida deles. E eu oro pra isso. E, tipo, só de ver, sabe, as pessoas ouvindo o testemunho e falando, poxa vida, o que Deus fez na sua vida é muito lindo. Eu não conseguiria passar nem metade do que você passou. Uma criança de 5 anos, limpar a casa, lavar a louça. Ter uma vida de adulto, Ter uma vida de adulto, eu não tive infância. Esses dias uma amiga minha de infância mandou mensagem pra mim e falou assim, minha amiga, eu fico tão feliz de te ver bem, porque você sofreu tanto, mas tanto na sua infância, na sua adolescência, que hoje te ver bem, eu até choro. Ela mandou áudio chorando pra mim, falando pra mim isso, que ela foi emocionada de me ver bem, porque todo mundo tinha dó de mim. Falava, coitada da Gislaine, hein? Não podia sair. Às vezes eu saía, meu avô me batia no meio da rua, me xingava de tudo quanto é nome, e eu na igreja. O dia que eu fui batizar nas águas, como é que uma pessoa deve batizar nas águas? Isso aí não vale nada. Isso aí, ó. Meu Deus, só assim, palavra de maldição. E eu falava assim pra ele, todas as palavras de maldições que o Senhor está me lançando, vai virar bênção, porque eu repreendo todas em nome de Jesus. E não pegou nenhuma na minha vida, pastor. Glória nenhuma. Glória a Deus por isso. Irmão, te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, mas se ele aparecer para você, aperta nesse botão e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Te peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos e familiares. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp, em seus grupos de oração. Seja instrumento de Deus. No comentário fixado eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, entra lá e me segue, porque eu tenho compartilhado todos os conteúdos lá em primeira mão. Irmãos, assistindo ao testemunho da irmã Gislaine, nós podemos observar como que o nosso Deus é poderoso para fazer grandes coisas acontecerem na nossa vida. Deus, ele é poderoso para fazer com que pessoas improváveis venham ter a sua vida transformada pelo seu poder. Existem pessoas que elas já nascem sendo julgadas pela sociedade a serem algo por conta do caminho que os seus pais escolheram para suas vidas. E nós precisamos entender que ser filho de alguém não te condena a ser como esse alguém. Quando Jesus ele entra na nossa vida,
a nossa história ela passa a ter o rumo que Jesus ele determina para a nossa vida. Então você não precisa terminar como seu pai, como sua mãe terminou. Você não precisa ser continuidade de uma maldição. Mas se você permitir que Jesus ele entre na sua vida, todas as coisas se farão novas e a glória do nosso Senhor Jesus brilhará na sua vida e todos verão aquilo que Jesus pode realizar na vida de alguém que permite o Senhor Jesus entrar na sua vida. Se esse vídeo falou seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.